Fala, minha galera do Brasil, estamos começando mais um podcast Café da Tarde, eu sou o Ricardo Augusto. Hoje eu vou bater um papo com Adailton Fernando Menezes. Essa fera, você vai saber que ele faz muita coisa, certo? Eu já vou detalhar para vocês o que esse cara é. E o nosso podcast tem o apoio da Arte Viva Madeiras. Eu tô falando aqui toda semana para você que é proprietário de chácara, fazenda, sítio, né? Mais o que? Rancho, tem muito rancho em Goiás. E não tem aquela placa de entrada para identificar a sua fazenda. Não acredito num negócio desse. Para identificar a sua propriedade. Então, a Arte Viva Madeira faz exatamente isso. Você traz o seu sonho, ali a sua ideia e vamos transformar ela em realidade. O link tá aí, o telefone, Instagram, tudo na descrição. E também Compra Segura Goiânia. Quer comprar roupas no atacado diretamente de Goiânia para qualquer lugar do Brasil? Fala também com a galera da Compra Segura Goiânia. Também na descrição está aí o telefone, o WhatsApp, tá Instagram, tá tudo aí, tá bom? Chama a galera aí e bate um papo. Então deixa eu detalhar pra você esse cara aqui. O negócio é o seguinte, ele é diretor, coach comercial do grupo corporal Poder das Mãos, né? Uma empresa especializada em tratamentos para coluna. Ele também aí é da área de quiropraxia, né? Há 22 anos, ele é um quiroprata. Rapaz, o homem faz treino demais. Ele também é coach financeiro e tem mais algumas coisas que ele vai falar. E ele também é árbitro profissional, já atuou aí no futebol goiano, comandante em várias áreas aí. E ele vai falar para mim, meu amigo Adailton Fernando, seja muito bem-vindo aí ao podcast Café da Tarde. Ricardinho, que satisfação estar contigo aqui no Café da Tarde, passando essa tarde gostosa. E tomando uma água, né? Tomando uma água, daqui a pouco um café, que a Julinha vai ajeitar pra nós e dá um cafezinho pra gente. Trocar ideia, falar do que nós fizemos agora nos últimos 22 anos e contribuir alguma coisa no dia de hoje, passar alguma coisa pra alguém. Isso mesmo, e foi até bom você vir, porque você viu falando com você no começo aqui, que eu não entendo nada de futebol, cara. Eu sei que. Eu até pensei, será que eu sou um cara normal? Porque todo mundo que eu conheço entende um pouco de futebol, né? Sim. Você já encontrou alguém por aí desse jeito que não entende nada de futebol? Rapaz, por incrível que pareça, sim. Né? Durante, igual você colocou aí, né, algumas coisas que a gente fez durante os últimos 22 anos. No futebol, quando você chega no quadro nacional, você começa a ter viagens para fora de Goiânia, para fora do estado, né, e a gente passa muito tempo no aeroporto. Rapaz, o que eu já escutei, o que eu já conversei com pessoas que o cara perguntava, mas o que é isso mesmo? O que o povo faz? Aí eu falo, gente, será que existe alguém no mundo que não sabe o que é um mar de futebol? Por que pareça, existe. Incrível, e mais que você imagina. Pois é, incrível. Uma vez eu vi um cara falou comigo que ele também não torcia para time de time nenhum, que ele não entendia nada de futebol. Eu falei, poxa, pelo menos eu não tô sozinho. Mas agora você falando isso aí... então vamos lá, vamos fazer igual, vamos começar do começo, né? Claro. Como é que começa aí a carreira do Adailton Fernando? Vamos falar primeiro da quiropraxia, vamos falar da arbitragem. O que você quiser falar aí, como é que começou, você pode mandar bala, que o espaço é seu. Então, vamos falar do começo, né? Eu ali na idade, hoje tá meu menino, com 8 anos, tô ali na segunda, terceira série, já tinha uma aptidão para mexer com pessoas, mexer com gente. Eu acho que sempre gostei de estar lidando com as pessoas. E fui crescendo dentro do colégio e um dia eu tive a oportunidade, a partir do primeiro ano, de sempre ser o comandante da sala ali, um representante de sala. Certo. Sempre tem que ter um maluco para pegar essa função, né? Sempre tem. E foi nessa época que eu comecei a plantar meu primeiro trabalho. Você falou do começo, o começo é esse. Sim. Foi meu primeiro trabalho. O cara que fez a nossa camisa de escola de formatura do terceiro ano, ele chegou e falou assim, cara, vou te dar uma oportunidade se um dia você quiser iniciar um trabalho aí na área de venda, ser um cara da comunicação e tal, papo. E aí eu falei, a gente não dispensa, até porque, né, sempre é importante. E foi lá meu primeiro emprego e de lá pra cá eu sempre trabalhei com pessoas. E você trabalhou com vender o que nessa época? Nessa época a gente trabalhava com uniformes profissionais, foi na Adesão Uniforme, né? E já era pro colégio, já era pra cidade inteira, como é que era? Era pro colégio, primeiro a gente fechou as turmas do colégio, posteriormente, quando eu saí do colégio, eu fui trabalhar com esse cara. Certo. E aí, nessa época, eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com gente. Foi quando eu pensei, eu não sei como eu vou trabalhar com gente. E a coisa foi passando o tempo, e eu fui para outras áreas. Quando apareceu, assim, no Brasil, todo mundo quer ser artista ou jogador de bola. É incrível, né? Eu tentei, não vou mentir para você, eu tentei até meus 15, 16 anos, as peneiradas da vida. Eu fui em diversos. Só que na época, o futebol era, assim, difícil para você se estabelecer. Primeiro, porque ainda era um futebol que não dava muita grana, entendeu? Não tinha penetração nas mídias igual tem hoje, né? Qualquer jogador cabeça de bagre hoje, né? Se dá um chute na bola e ganha 100 mil. Os caras que concorriam... Valorizou demais, Não, né? demais. E outra coisa,
E a qualidade hoje, ela é infinitamente menor do que outrora. Você tinha, assim, um exemplo, se fosse jogar lá na base, igual eu tava tentando, no mirim, no infantil, não é? Naquela época, você tinha cara aí, na sua função, igual você, tinha uns 200, melhor uns 300, e Mas muita o gente... que você acha que, porque essa época tinha esse futebol, porque você é um especialista na área, por que você acha que nessa época tinha tanta pessoa boa de futebol, jogar futebol com muita garra mesmo, e hoje, aparentemente, como eu te falei, eu não entendo muito, mas eu já vi alguma coisa, assisto, né? Aparentemente hoje não tem tantas pessoas com garras igual antigamente. Que se adere isso ao quê? Cara, eu vou fazer um ping-pong contigo. Você tem quantos anos hoje? Tô com 38. 38. Eu tô com 42, então nós somos de uma geração ali... Podemos falar da mesma geração. A mesma geração. Eu tenho certeza que... Você jogou bola na rua? Joguei na rua, joguei bola na rua. Entendeu? Eu não gosto de bola, mas jogou bola na rua, Joguei. brincou com seus não vizinhos. Não era brincadeira preferida, mas eu jogava. Jogava, brincou com seus vizinhos, jogou a bola, jogou um basquete, jogou um vôlei, brincou com os colegas na rua. Exatamente. A nossa geração foi uma geração que o pai não teve um protecionismo ao ponto de deixar a gente como coadjuvante. A gente era protagonista. Exatamente. Sempre fomos, entendeu? Sempre fomos. E hoje eu vejo, eu sei porque eu tenho um menino de 8 anos hoje, e eu vejo que nós temos uma proteção exacerbada em cima deles, entendeu? Não pode quebrar, tem que quebrar mesmo, mano. Você tem que cair, ralar, né? O joelho. Mas naquela época, seu pai deixava você jogar bola na rua, um bete, uma biloca. Joguei muito. Você ia pro colégio de ônibus ou a pé, ou de bicicleta, eu cansei de ir. Isso mesmo. Eu jogava bola longe da minha casa, quando eu joguei. Teve uma época quando eu comecei a jogar futebol lá dos 12, 14 anos, fiz parte do núcleo da prefeitura, onde tinha uma escolinha, que era da prefeitura, depois fui jogar na seleção goiana de futsal. Tudo isso eu fiz sozinho, cara. Entendeu? Eu pegava meu ônibus, claro, minha mãe sempre, e meu pai falou, cuidado com essa situação. Só que não existia, primeiro, a violência que existe hoje. E já era em Goiânia? Acabei esquecendo de perguntar pra você. Em Goiânia. Tudo em Goiânia. Certo. Então não existia isso, entendeu, cara? Aí hoje em dia não, hoje você não pode confiar, primeiro, você tem um trânsito louco, você tem um monte de gente psicopata, fora que todo mundo sabe a estatística de crianças que são roubadas no mundo é um absurdo. Né? Isso é uma coisa real, né, cara? Não, isso é estatística, eu te dou o número da ONU aí. Então são coisas assim abismáticas, né? São crianças roubadas para várias coisas. Tráfico de órgãos, tráfico da pessoa mesmo que vende para outros países, entendeu? Fora outras coisas. Esse negócio de tráfico de órgãos é um negócio muito doido isso aí, né, bicho? Rapaz, você não sabe quanto que vale um coração na Europa, não, mano. Nós estamos falando de milhões de reais. Entendeu? E você fala, acontece. Então, assim, são coisas que, infelizmente, eu falo infelizmente porque... Não, é um caso gravíssimo. Gravíssimo. É uma coisa aterrorizante, né? Aterrorizante. E acontece muito mais que você imagina. Você pode pegar... E parece que fica meio camuflado isso aí, ou não? Como é que é isso? Pai, na verdade, não é que é camuflado. A gente sabe que existe uma estrutura. Porque, assim, vamos lá. Se o cara vai ali e rouba seu carro, por que ele rouba seu carro? É porque ele tem onde vende, né? Então pronto, você já matou. Entendeu? Se existe um roubando, existe um comprando. E é uma corrente. É uma corrente. Entendeu? Então se existe um cara aqui que rouba um menino para extrair órgãos, tem um cara comprando um rim nos Estados Unidos, um exemplo. Tem um cara na China comprando um coração, tem um cara comprando um olho na Coreia, tem um cara... Você entendeu? Então existe isso. Existe isso. E você pode pegar, não eu que tô dando números. Claro, É só você pegar aí... É estatística, você falou, entendeu? Né? Então assim, é uma coisa absurda. Então hoje... Não indo muito por esse lado, mas hoje, e fora que também a dinâmica da cidade mudou. Um exemplo, no setor da minha mãe, nós tínhamos oficiais, ó, pra você ver como é que era o negócio, oficiais, 8 campinhos de terra. Certo. Antigamente era no terrão. E 3 campão de terra. Se você chegasse depois das 5 horas no campão de terra, no campão, falando campinho não, você jogava no 5º time. Quantos jogadores no time? 11. Então você tinha entre 50 e 60 meninos. Ali entre 14 até 18 anos, né? Aquela molecada um pouco maior, às vezes chegava do trabalho, da escola, sei lá. Então você tinha uma galera pronta para exercer o que o Brasil até então dominava, né? Porque depois do 7-1, tchau. 7-1 foi a Alemanha, não foi? Acabou, esquece. Lá pra cá acabou, né? A Alemanha deu um banho Falando lá, disso aí, o Adailton, aproveitando, pegar esse gancho, eu vou aproveitar ao máximo a sua presença aqui, você é o fera no futebol, até para eu aprender bastante. Copa do Mundo do Brasil, Copa do Mundo do Catar, na verdade, né? Sim. Esse ano, com a presença da seleção brasileira, quais são as chances do Brasil ganhar? Quais são na sua visão? Porque futebol também dá umas pane doidas, né? Cardi, eu tive agora, recentemente, lá na Vinha FM, dando uma entrevista sobre a Copa do Mundo, falando sobre isso pro pastor Rigonato. Não sei se você conhece o pessoal lá. Não conheço. Foi um bate-bola, assim, interessante. A pergunta foi exatamente essa.
O que nós podemos esperar da seleção? Eu vou te falar que, para mim, o Tite começou bem na escalação. Ele levou uma galera que até então não era permitido, que a gente tinha um número de vagas, que era 23 vagas por equipe. Hoje nós temos 26, ou seja, ele levou 9 atacantes. Certo. E o país nosso é um país de um celeiro de jogadores. Até hoje mesmo, com esse futebol paupérrimo, ainda é um celeiro. Ainda dá pra extrair, né? Dá pra extrair. Nós ainda somos ainda o país que mais produz jogador no mundo. Ainda somos, entendeu? E então nós temos 9 atacantes. Nós temos uma contestada escolha do Daniel Alves. Mas ele é um cara experiente e é o maior ganhador da história do futebol. Nem o Pelé ganhou com ele. É, né? É o cara que mais ganhou títulos no Eu ia falar isso mundo. agora, título, né? Do mundo. E ele é um pé quente. A seleção não ganhava. Foi na Olimpíada, ele tava presente, ganhou. Aí até um amigo meu falou assim, mas ele tava no 7-1. Eu falei, irmão, sempre você vai ter várias derrotas na vida. E até mesmo porque o cara não vence sozinho, né, pô? Claro que não. Então não pode colocar assim. Não vou colocar na conta do cara. Então o cara é um cara, assim, experiente. Então eu acho que o Tite tá formando, tipo o Filipão formou, uma seleção, tipo assim, vamos jogar pelo Brasil? Um negócio mais robusto, né? Vamos aproveitar que a política tirou a camisa verde e amarela de dentro do armário, sacudiu a poeira, e vamos aproveitar essa energia, e vamos despolitizar a parada, e vamos fazer ela efetivamente a função dela, até porque a camisa da seleção brasileira é pra Copa, é pra um jogo da seleção. Exatamente. Né? Só que como levantou-se o patriotismo em outra, Em outra área, área, né? Aí o Brasil herdou isso. Então a seleção chega muito forte, mas nós acabamos de falar dos erros. Se ela entender que o erro faz parte do próximo sucesso, nós podemos levar o título. Agora, como degrau, né? Como degrau. Agora, se a gente não perceber o que a Alemanha fez, eu vou te dar uma estatística. Você sabe por que a Alemanha ganhou a Copa? Não foi por causa do 7-1. O 7-1 foi só o número. Ela ganhou a Copa quando ela ligou aqui na Bahia e falou pros caras, nós vamos fazer um centro de treinamento e vou deixar de presente para vocês da Bahia. Ela movimentou todo aquele espectro ali que tinha ali na época. Ela conseguiu implementar um centro de treinamento fantástico. Ela conseguiu formar uma família junto com os baianos. Ó, pra você ver, tem que ficar inteligente. Isso quantos anos antes? 1 ano, 2 anos? Não, tipo assim, se a Copa era daqui 4 anos, o cara começou 1 ano depois da escolha. Ok. Até porque você não monta um campo do dia pro outro. Não tem jeito. Então escolheu o lugar, gastou uma grana. Na Bahia. Na Bahia. Entendeu? Gastou uma grana, fez um centro de treinamento e trouxe os caras pra dentro e aprendeu. Entendeu? E eles participaram. Então ela foi profissional do primeiro dia ao último gol. Então a questão da goleada foi só... A ponta do iceberg, Não, né? a ponta do iceberg. Ela só expôs a nossa fragilidade enquanto nação. Porque naquele momento, o cara achou que era o melhor do mundo. E tudo que você faz na vida que você acha ser o melhor, talvez você pode estar sendo o pior. É verdade. E tem um ditado que diz que você aprende todo dia, mas ensina de vez em quando, né? Então como é que você pode ser o melhor? Exatamente. Essa frase matou. É o que eu sempre falo, a gente aprende com todo mundo, que às vezes... E outra coisa, o mundo é uma engrenagem, né? Sim. Engrenagem, você sabe que nós estamos no mundo, nós precisamos de... Você se levanta de manhã, vai na padaria pra comprar um pão, tem que ter um padeiro que fez o pão. Exatamente. Você quer comer o pão, e cadê o pão? Não, cadê? Eu vou fazer pão como? Não sei fazer pão. Cadê o cara que entregou a lenha? A lenha, como é que você... Sua casa que alguém construiu, a sua eletricidade, então não tem jeito, né? Como é que você, um coach, vai entender de eletricidade? Você não vai entender. Exatamente. Então é uma engrenagem. Mas enfim, então o Brasil tem possibilidade de ganhar a Copa. Tem grandes possibilidades, igual eu falei. Se ele entender que ele é o país do futebol, mas que originalmente, o país do futebol originalmente é a Inglaterra. Né? Surgiu lá. Charles Miller trouxe pro Brasil. E quanto tempo a Inglaterra não ganhou a Copa? Não tá sumida, né? Mas por que ela tá sumida? Porque ninguém vive de passado. Até o museu tá difícil viver do passado. É verdade. Então o Brasil tem que viver do presente. Até o museu, ninguém tá indo mais no museu, né? Não, esquece. Ô, Dailton, E aí a gente tava falando ali da questão da carreira. Da carreira, do futebol, falamos e tal. E aí você tentou também ser jogador. Tentei ser jogador. E aí, nessa época, a coisa não foi. Por tudo nós falamos, né? A minha técnica, então, até o momento, não estava de acordo com o que precisava na época. E não passei nos testes. Só que aí eu vislumbrei a possibilidade da arbitragem. Falei, cara, por que não ser um árbitro? E aí apareceu na época o curso de arbitragem, que foi em 99 até 2001. O cara tem que fazer um curso, né? Tem que fazer um curso. Hoje ele é 6 meses. Na minha época foi 2 anos. Foi um dos poucos cursos na história do futebol. Não foi história de Goiânia, não. Do futebol, que ele é feito, reconhecido como curso superior pela uma universidade, que é ESEFEGO. ESEFEGO, né? Nós temos a chancela, o certificado ESEFEGO,
do falecido Aladir de Paula, junto com o Wilson da Silveira, que também é falecido ex-presidente da federação. Eles conversaram e falaram assim, ó, esses meninos precisam de um pai. Como tinha 2 homens, nós tinha 2 pais, né? Porque os 2 eram muito homens, graças a Deus. Então nessa mexida aí, eles falaram assim, ó, nós vamos bancar isso aí. E bancaram. E aí o Aladir falou assim, não vamos deixar ele solto não. Aí levaram nós para dentro da faculdade e a gente conseguiu concluir o curso em 2 anos, sendo um curso profissional. Profissional. E aí você faz o curso, se forma em árbitro. Você lembra o primeiro time que você foi árbitro, do primeiro jogo que você foi árbitro? Então, você fala assim, ó, se forma, só que existe um degrau. Quando eu me formo em arbitragem, eu chego para você, que é o presidente da federação, e faço um ofício. O Ricardo, Ascov, papapá, eu, Adailto Fernando Menezes, solicito, tipo um cadastro. Certo. Então você começa a prestar serviço para a federação. E você começa no primeiro degrau, como tudo tem que começar. Exato. Na categoria de base. Exatamente. Primeiro jogo que eu fiz, eu lembro como se fosse hoje. Foi um jogo lá no Clube dos Funcionários, umas 4 horas da tarde. A hora que eu entrei em campo, que eu assoprei, na época, no começo da carreira eu comecei arbitrando. E no final da carreira eu terminei auxiliando. A hora que eu assoprei o primeiro apito, fizendo... Começou uma chuva. Ventava tanto que os bambus chega e descia no meio do campo. Fazer igual o Jotinho, o bambu tava gemendo. Moço, você não tem noção não. Pra quem conhece o clube lá, sabe como é que é. Gente, mas foi uma chuva. Aí eu peguei e falei, rapaz, meu trem é meio ruim, né? Eu já cheguei tomando chuva na cabeça. E o campo era um campo escorrido, entendeu? Pra você descer era bom, mas pra subir é o trem mais difícil do mundo. Então, pra subir, os cantos só ajudam pra descer. Só pra descer. Então esse foi o primeiro jogo que eu fiz na categoria de base. O primeiro jogo, um pouquinho maior que eu fiz, foi um jogo do Sub-20, foi uma final entre 2 times, Séries e Rubiataba. Foi o primeiro jogo que eu fiz fora de Goiânia. Fora de Goiânia. Esse, você me perguntou assim, tem alguma coisa interessante? Certo. Olha essa história foi a mais louca do mundo. Falei pra minha mãe, na época a gente não tinha nem telefone, cara. Nós estamos falando de... nessa época não tinha. Quem tinha telefone era Barão, né? Só Barão. Só Telefone Barão. de quase uns 2 quilos. Tinha cara que comprava telefone pra investir, não sei se você lembra disso. Não O lembro. cara comprava telefone e falava assim, eu tenho 5 telefones. Alugava e um dia que fosse vender, era tipo 50, 100 mil uma linha de Mas telefone. praticamente tudo tem essa veia de pegar pra alugar, né? Vários produtos. Era tipo táxi, um exemplo. Hoje um táxi, você compra uma bandeira por 5 conto, 10 conto. Antigamente era 200 mil, Não, né? era fortuna. Quem tinha 10 táxis tava milionário. Hoje ninguém quer ser taxista mais praticamente. Né? Até porque acabou. chegou o aplicativo, né? Esse aplicativo veio pra arrebentar, hein, Não, cara? destruiu. E também, mas ajudou muito, né, assim... eu entendi, destruiu o sistema antigo, né? Mas você vê, Desmobilizou. uma coisa que está doido, isso aí... Né? Enfim, vamos lá, pra cima. Aí nós fomos, né? E chegou lá, vamos viajar, vamos. Eu falei, minha mãe, ó, você fica com o meu celular, qualquer coisa, se eu precisar dar rua, eu ligo pra senhora. No orelhão. No orelhão, dá um Era jeito. cartão ou ficha? Era ficha, pô. Era Ficha antigo pra cacete. Aí, beleza, aí fomos. Cara, na ida, o carro do cara era a gás, era um Monza velho a gás. Ixi. Soltou uma válvula lá e o carro estragou. Aí nós arrumamos. Chegou no jogo, os caras não falaram que jogo que era. Aham. Pra quem conhece a divisa entre o Biataba e Séries, sabe que ali, a vida inteira, existe uma rixa ali, né? Até porque são cidades vizinhas. Então... Até hoje tem, não? Não, até hoje, pô. Até hoje. E essa rixa é relacionada ao quê? As 2 cidades e ao futebol especificamente. Só que na época eu era muito novo, de vida e de época de arbitragem. Eu falei, beleza. Quando nós chegamos na cidade de Ubiataba, não tinha ninguém na rua, Ricardo. Eu falei assim, ué, será que é feriado aqui? Será que é a Casa de Cera, é o filme, né? Você que pensou logo? loucura é essa, né, mano? Aí eu olhei, os caras falaram, não, moço, o povo tá no campo. Quando nós chegamos lá no campo, lotado o campo. E era um sub-20, não era um profissional. Né, um E sub-20. até falou assim, poxa, que Falei, coisa, né? caraca. E na época, o árbitro que apitou o jogo era um cara muito engraçado. E eu falei pra ele, assim, o que você tá achando? Ele falou assim, nós temos que acertar os trem, né? Então beleza, vamos pro jogo. Nesse dia eu tava auxiliando ele. Aí... Pra galera entender, o auxiliar, o que que é? Auxiliar é o árbitro assistente. Ok. O árbitro auxiliar. Ok. E aí começou o jogo. Chama Rômulo Soares. Até mandar um abraço pra ele, depois eu mandei esse link pra ele. Rômulo, ó. Você me deu canseira, viu, mano? Meu parceiro. E aí, cara, começou o jogo. 1-0 e vai. A torcida começou a ficar nervosa. Moço, aconteceu uma falta pro time da casa, eles empataram. No finalzinho do jogo, aconteceu um pênalti. Moço, o povo invadiu. Aí a PM falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vou colocar vocês aqui debaixo do braço, nós vamos sair correndo. Aí eu pensei, falei, não, nós chegamos no vestiário, acaba, né? Nós entramos num túnel e o túnel era fechado.
Os caras fechou de um lado e do outro. A polícia rasgou com nós no meio. Entramos dentro do vestiário. Os caras falaram, ó, troca, pega a mala do CI, depois nós veio isso aí. Escoltou nós uns 25, 30 quilômetros da cidade. E o povo não veio atrás ainda. É mesmo, rapaz? Veio atrás um pouco ainda. Aí quando deu 50 quilômetros, o povo viu que tinha mais a perder do que a gastar, né? Que 50 pra frente, 50 pra trás já deu 100, né? 100, Já é tem combustível, que voltar, né? É. Aí falou, deixa esse cara embora. Quando a gente subiu, voltando, tinha uma subidinha voltando pra cá. Rapaz, o carro quebra de novo. Ixi. E ele falou pra mim assim, não, já sei o que é. Motor de partida, deu um trem. Eu e fulana vamos empurrar e você dá o tranco. Eu nunca tinha dirigido. Vai eu dar o tronco sem nunca ter dirigido. É. Consigo ligar o carro e o carro vai afastando, quase caiu na ribanceira. Então é um negócio que parece que não era pra ter acontecido, Não hein? era pra ter acontecido. Mas resumo do final da história. O carro ficou parado, esse árbitro era militar, ligou no Copom, falou, ó, preciso de um cara. Aí eles ajeitaram um guincho. Nós chegamos no outro dia, 10 horas da manhã. A hora que eu cheguei aqui no batalhão da polícia do Comando Geral aqui, eu falei pra ele, falei assim, cara, não mexa com esse mais não. Você falou. Falei, eu cheguei em casa, fui pra minha mãe, falei, não, mãe, mexa com esse trem mais não. Não, não quero não. Não quero mexer com esse trem não. Não, meu filho, mas fez só a primeira. Eu falei, não, mas eu sofri demais. Eu acho que não quero mais não. Você ficou grilado, né? Esse negócio desse, e o cara fica com medo, né, pô? É, pô, você tá doido? Você contando aqui é uma coisa, mas eu imagino você dentro daquele túnel, vestindo aquela aflição com medo. Não, e outra coisa, se você tem, tipo, no campo tinha, tipo, umas 3 mil pessoas. O que é 5 militar? Ah, o cara tá armado. Não, mas não adianta. Esquece, os caras iam atravessar todo mundo. E eu vi que a rivalidade era muito forte, entendeu? Você acha que aquele dia poderia ter dado uma merda lá ou não? Demais a conta. Então, assim, e já foi diferente, né? A gente falando de história, quando eu estreiei no profissional, trabalhando numa Série A de Campeonato Brasileiro, um jogo Atlético Paranaense e Corinthians. Isso foi aonde? Isso foi na Arena da Baixada, no Paraná. No Paraná. É. Atlético Paranaense e Corinthians. Corinthians. Ó, pra você ver o tanto que é diferente as ocasiões. Esse aí foi o meu primeiro jogo fora de Goiânia. Eu já tava numa crescente, já tinha me tornado um árbitro de realidade aqui em Goiás, já era um cara consolidado, tal, com muitos jogos. E eu tava esperando chegar na Série A, que é a vitrine, né, do Brasileirão. E aí eu peguei uma sequência de jogos menores e falei, esse eu não vou mais não. Nós estamos faltando aí 7 rodadas, não vou mais não. Na época meu menino tava pequenininho. Chegou uma mensagem pra mim, depois eu vou te mostrar a mensagem no celular. Tá escalado pro jogo fulano de tal. Aí eu olhei e falei, mas... Como é que é esse negócio? Aí recebi uma mensagem do outro cara que foi comigo, né? Nós somos geralmente 3 que vão daqui, né? Agora são mais pessoas por causa do VAR. Mas antigamente era só 3. Aí falou assim, fulano falou que você vai pagar as contas tudo, que vai só levar a identidade. Eu falei, não, moço. E eu tava num jogo nesse dia, lá no Antônio Scioli, no campo do Atlético. A hora que terminou o jogo, que serenou, aí eu falei assim, cara, eu tô escalado num jogo. Aí eu fui olhar o jogo. Peguei assim, olhei. Ó a história do jogo. O Atlético Paranaense jogava com o Corinthians na Arena. Dia 18 agora, 18/11/2000 o tempo já vai passando, 2015. 2015. Se o Corinthians ganha do Atlético, ele coloca 6 pontos na frente do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro jogava com o Sport, certo, na Ilha do Retiro. Se o Atlético Mineiro ganha, ele fica só com 3 de diferença do Corinthians. Só que na outra rodada era eles e o Corinthians. Ou seja, a decisão do campeonato era lá. Mas se o Corinthians ganha o meu jogo e o Atlético perde, o Corinthians é campeão brasileiro. Ou seja, que jogo que era o meu? A final do campeonato. certo. E era o meu primeiro jogo. Aí eu falei... Você fez a matemática logo, falou, vai dar isso aqui. Eu falei, ferrou. E o Corinthians tava uma máquina. Tava com Jadson, tava com esse menino agora que foi da seleção brasileira, esqueci o nome dele, o camisa 8. O cara tava arrebentando, era o time da época. O certo. Tite era o treinador, né, o treinador da seleção brasileira. E isso aí pra você seria bom ou ruim, tá nessa final? Rabo de foguete, né? É rabo de foguete. Você estressar, né? Você vai estrear num jogo desse tamanho? Tá. Mas pra quem já tem experiência é uma coisa boa. Boa, mas perigosa, né? Eu ia falar agora. Boa, mas perigosa, né? Porque fica na mão do cara, né? E o pessoal às vezes marca, né? Então você lembrar de Rubiataba de novo. Não, você acha que eu não lembrei? Lembrei, só que tem uma diferença, um exemplo. Ali não tinha perigo de eu ser agredido. Mas pra você ter uma ideia, domingo anterior eu tava assistindo um jogo sentado lá na poltrona de casa, e onde o cara falava assim, em 5 segundos vai entrar a galera do futebol, né? Que era aquela bolinha da Globo, lembra? Sim. 5 segundos. No outro domingo, eu tava na bolinha, eu era o da bolinha. Quando a mulher do protocolo chegou e falou assim, em 5 segundos ele passou um filme na minha cabeça. Falou, cara, hoje eu tô dentro da televisão, saca que trem? Uhum. Hoje eu sou o cara da TV, mano. Então, aí, fora o aspecto, né? 60 mil pessoas no estádio.
Pra você ter uma ideia, a atmosfera é uma atmosfera tão pesada assim, a energia tão densa que queimou os radiocomunicadores no jogo. É mesmo, Na hora rapaz. que a gente subiu pro campo, queimou. Não funcionou. Então nós passamos o jogo sem comunicação. Aí vem a cereja do bolo. Kleber Machado, narrador da época, com o PC, que é o Paulo Sérgio Oliveira. Ele falou assim: parece que nós temos uma estreia hoje aqui, né? Era a minha, né? Aham. Aí o Paulo César, é amigo meu, já atendi ele aqui, já é meu cliente aqui. Só que o cara tá defendendo dele, né? O cara quer fazer uma polêmica, né? É lógico. Eu não tô entendendo a Comissão Nacional, não. Comissão Nacional escalando um árbitro novo, jovem, na decisão do campeonato. Pegou e meteu o pau em mim. Pra quem não conhece muito da estrutura de uma arbitragem, o que eu vou te falar aqui, tanto faz como tanto fez. O Atlético Paranaense estava jogando, atacando pro gol do tobogã lá da arena, e aconteceu um lançamento pro ataque do Atlético. O que acontece? Tinha 3 jogadores do Atlético impedidos. Só que os caras chegaram acossando ali, dando uma chegada mais forte no goleiro do Corinthians, que é o atual goleiro do Corinthians, o Cássio. E aí o árbitro da partida marcou uma falta. Beleza. Certo. Pra quem é do futebol, uma falta dentro da área e um impedimento, a diferença é pouca coisa. Eu vou levantar a mão no processo, não pode sair um gol direto. Tem uma especificidade, mas na prática é zero. O que eu fiz? Não levanta a bandeira pra falar que os caras estavam impedidos. O que o Paulo Sérgio Oliveira faz? Como isso é possível? Já teve o primeiro erro. E ele sabia que na prática Não não ia mudar quis nada. dizer nada, né? Não ia mudar nada. É você falar assim, Fernando, você quer 6 ou meia dúzia? Não vai mudar nada, Aham. né? Só que aí ele falou, né, o Kleber, o estreante, sabe que ele tá nervoso? Pode ser, né? Que é um menino, não sei o quê, E papapá. você não escuta isso lá? Não escuta, né? Porque o cara tá na transmissão ao vivo, né? Sim, Da sim, TV, ok, né? ok. E aí, cara, eu fiquei assim, eu falei, gente, mas não é possível. É assim, depois, né? Posterior, vendo, né? Mas eu fiquei assim, na hora, eu falei assim, será que eu tinha que ter levantado essa bandeira? Tinha, mas já passou. É porque foi muito rápido, fração de segundos. Foi no reflexo, né? Reflexo, marcou, já tá marcado, beleza. Só que aí eu tive, assim, aí é onde que eu falo que você tem que acreditar em Deus, né? Você tem que ter uma força interna sua, porque se você não acreditar, irmão, você não levanta nem de sua cama. Eu falei assim, ó, agora sou eu que mando. Porque até então, você tá nos primeiros minutos. Você tem noção que é você ter 60 pessoas barulhando na sua cabeça? É brabo. Cara, Eu imagino. É muita gente. É uma pressão muito grande, né? Então, até a hora que a adrenalina ela dá uma sentada, você dá uma segurada, aí você fala, sou eu aqui. Independente se nós estamos transmitindo aqui o podcast para 10 pessoas ou para 1 milhão de pessoas. Exatamente. Eu vou falar a mesma coisa. Exatamente. Não vai mudar, entendeu? Mas até então... Você não tinha essa consciência, né? Não tinha essa consciência. Então você demora um pouquinho a sintonizar. Aí quando sintonizou, eu acabei acertando o restante do jogo inteiro. E aí o Kleber Machado pergunta, 43 minutos do segundo tempo, e o nosso estreante? Não, ele foi bem, teve aquele pequeno detalhe, mas nada, que Deus abençoe a carreira dele, vai dar tudo certo. É um menino jovem ainda, tem muito futuro pela frente. Então, resumo. E quem ganhou? Corinthians 4-1. 4-1. E o Corinthians foi campeão brasileiro. Então, assim, se você observar, são duas estruturas diferentes. Aqui você tem toda a pompa, depois que a gente terminou o jogo, nós fomos jantar na melhor churrascaria do Paraná, aí ali te cumprimenta Mauro Naves, Fernandinho Fernandes, você tá só com elite. Só com a nata. Parabéns, Ricardo, você tá de parabéns, você foi o cara. Mas por quê? Porque tudo deu certo, não teve problema nenhum, entendeu? Certo. Pensa, nós jantamos ali, se tivesse problema. Não, você não ia nem jantar. Você não ia nem jantar, Pra exatamente. começar a conversa. Você nem ia. Então, assim, aí depois é aquele momento de relaxamento, onde você toma mais umas 2 garrafas de vinho e a coisa... E aí a carreira escalou e, graças a Deus, a gente conquistou muita coisa no futebol. Que loucura, hein, rapaz? Mas muita história, hein? Ixi. E aí você, então você teve, assim, um certo contato com vários jogadores de futebol renomado, né? Vários. Robinho, Fred, essa galera toda, né, cara? Graças a Deus a gente fez vários jogos. E assim, o que me chama a atenção é que, cara, dentro de campo é muito diferente os caras. Quando você bate. Eu tive uma ocasião, foi um jogo meu da Série B. Tinha um jogador que jogou no Flamengo que chamava Reinaldo. O povo chamava ele de Reinaldo Pirulito, porque ele tinha um cabelão grandão assim. Quem é flamenguista sabe quem que é Reinaldo Pirulito. Vai estar por dentro. Tá por dentro. Esse Reinaldo, ele tava no Luverdense na época. E aí eu cheguei lá, né, eu olhei assim, eu falei, o Reinaldo aqui, mano, o cara jogou no Flamengo, o cara joga... E ele não era um jogador ainda, presença, sabe? Uhum. Aí eu perguntei pra ele, terminou o jogo, aí ele falou assim pra mim assim, falei, Reinaldo, desculpa a indiscrição, o que você tá fazendo aqui, mano? Ele falou, você vai pro senhor jogando? Eu falei, brincadeira, você tá jogando? Não, moço,
você tá no Flamengo e tal, você ainda tinha... Ele falou, professor, aqui eu jogo e recebo. Lá não recebia. Tem muito isso, né? Ixi. Agora, pegando esse gancho aí de arbitragem, falar de jogar e receber, entra um pouco de malandragem nisso aí. A gente vê muito jogo de futebol e aí o time às vezes fala, o torcedor fala, não, aquele time ganhou porque o juiz roubou, né? O outro fala que foi isso, aquilo, outro e tal. Existe mesmo essa possibilidade de existir um jogo ali já casado em parceria com o juiz para que favoreça um time para ele poder ganhar o campeonato? Ricardo, eu fui árbitro durante 23 anos, entre a base e profissional. E eu já tive, acabei de falar para você, em jogos muito pequenos e em jogos muito grandes. Eu, até hoje, que eu tenha visto, eu nunca vi nenhuma combinação, nunca vi ninguém recebendo, não vi nada disso. Não, né? Entendeu? É muito mais na falácia. Você tá entendendo? É muito mais na falácia. Agora, o que acontece? Esses dias mesmo lá na Vinha, eu fui questionado sobre isso. Com o advento do VAR e toda a tecnologia, o povo quer perfeição. Meu irmão, só teve um que pisou na terra que é perfeito, só ele. Só. E não vai ter mais nenhum, porque ele não vai voltar a pisar de novo. Exatamente. Quando ele vem, vai vir pelas nuvens e vai de lá, ele vai levar quem foi e vai deixar quem pisar. É. Simples assim. Então, nessa estrutura, a gente precisa entender o seguinte: o que é o dia que eu estou bem e acerto tudo, e o dia que estou mal e eu erro. Até porque você fez essa pergunta, o cara que não é da área, ele vai entender agora. Eu sou um quiroprata, tem lá a minha empresa. Acabei de falar aqui, até cheguei uns minutinhos atrasado, né? Sim. Eu tava atendendo 2 pessoas. Aí, vamos supor que sai uma escala. Nós 3 que estamos aqui no estúdio. Vamos fazer um jogo do Flamengo lá no Maracanã. Flamengo e Corinthians. As 2 maiores torcidas. O jogo que tem mais apelo de todos. Você sai do seu serviço, ela sai do dela, eu saio do meu, pega um avião, concentra de hoje para amanhã e faz o jogo. Acertou, errou, voltamos para cá e vida que segue. Nós não temos ainda uma rotina profissional que nos permite desconectar de outros e ser principalmente árbitro de futebol. E isso ter como função primordial. Nós não temos isso. Certo. Até porque qualquer atleta de qualquer time pequeno, todo dia ela acorda para treinar. E eu não acordo para treinar todo dia, eu acordo para matar um leão. E no final do dia, matei o leão, amarrei ele e vou treinar. E o que treino que eu vou fazer? Físico, técnico, se eu for um cara responsável de estar me atualizando, vendo alguns jogos, trocando ideia com alguns amigos. Mas isso agora no advento do WhatsApp, que é uma coisa muito moderna, que chegou há pouco Mais tempo. veloz, né? É, veloz. Então, naquela época, mesmo pra trás mesmo, você não tinha. Você encontrava o Ricardo, beleza? Como é que tá fazendo lá? Ô, tô bem, ô, mas como é que tá lá? O seu negócio? Ô, tá. Então é uma coisa que, assim, eu acho que até é leviano das pessoas cobrarem a perfeição. Um árbitro de futebol, ele recebe por jogo, pra comer de conversa. Um jogador, ele recebe um salário pra treinar e o bicho pra ganhar. Isso já é cultural. Ah, mas na Europa os caras são diferentes. São mesmo. Eu tenho árbitro lá que recebe mais que jogador. Então ele vive pra isso. E hoje aqui no Brasil, um árbitro que tá aí Quem é o árbitro do Brasil hoje que tá em alta, um dos mais conhecidos aqui do Brasil hoje? O goiano, o Wilton Sampaio. É, né? É o melhor árbitro hoje do Brasil. Ele é um dos que mais ganha ou o que mais ganha, você acha que ganha uma média de quanto? Não, ele é um dos que mais ganha porque é um dos mais apita, né? Depende. Se você apitar, se você for um árbitro de ponta do brasileiro, você vai apitar entre 4 e 5 jogos. Geralmente você vai ganhar entre 4,5 e 5 mil. É só isso, cara? Só isso. Você tá de brincadeira, Falando, é pouco, hein? É de pouco. Aí você pega qualquer cabeção de bagre, ganha 50 mil por mês. Pois é, cara. E aí o cara pra ser um árbitro e chegar nesse patamar, ele tem que já estar preparado, E né? detalhe, aonde tá esse árbitro que eu acabei de falar agora? Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Vai estar agora? Tá agora na Copa. Agora eu te pergunto, ele é qualquer um? Não, é claro que não aí. Agora eu te pergunto, o jogador ganha 50 mil no Brasil é qualquer um? É. É. E outra coisa, e mesmo ele na Copa, o salário, mesma coisa? Não, na Copa você tem um valor, né? Aí já tem um agregadozinho, né? Não, na Copa tem um valor fixo pra você ir na Copa. Ah, ok. Outra coisa que nós íamos falar agora, vamos entrar aí na quiropraxia, né? Pra galera saber um pouco mais. Primeiro eu quero saber também, quero que você fala o que é quiropraxia, o que um quiroprata faz. Então, vamos lá. A quiropraxia é uma técnica, eu vou falar que ela é patenteada, né? Até porque se você estudar história bem antiga, na Grécia já existia, né? Em várias culturas já existia o cara fazendo a manipulação
na coluna dos faraós, né? De outros reis, Começou rainhas, tudo né? desses faraós, né? Porque eu nunca vi um negócio desse jeito. É porque esse povo não é daqui. Isso é para outro podcast. Não. Eles não são daqui. Ô, véio, eu já vi que você também tem uma linhagem disso aí. Você falou esse povo não são daqui. Aí eu acho que você não vai entrar lá no Sumer, nos Anunnakis, não, né? Aí nós vamos ter que fazer um podcast desse negócio, véio. Aí nós vamos entrar dos reptilianos. E essa parada é massa, eu gosto, hein? Os Illuminatis. Vamos fazer um... O próximo podcast vai ser depois do que nós acreditamos, vem o quê? Vai ser outro podcast. Legal. E vamos falar também pra galera do Brasil, viu, galera do Brasil, que o nosso grande companheiro Adailto Fernando vai estar lançando um podcast amanhã, né? Amanhã vai gravar um podcast. Já tem o tema de amanhã. Como é que vai chamar o nome do seu podcast? Temos. Amanhã nós vamos falar sobre a carreira dos massoterapeutas. Dos massoterapeutas. Ok. Você vai entrevistar, vai bater papo com alguém? Isso, nós vamos fazer... Você vai ser o anfitrião, ou não? Isso. Eu vou fazer sua função amanhã. Ok. Inclusive, eu já estou colando algumas coisas, tá? Colando? Já estou marcando aqui. Então tá bom, maravilha. Já estou marcando. Amanhã a ideia aproveitando já o espaço que você me deu, na hora, falar um pouco do que espera do outro lado. Ok. Porque um exemplo, você, Ricardo, você não conhece nada de quiropraxia. Nada. Mas você tá lá na sua casa falando assim, cara, eu acho que eu vou mudar de profissão, ou eu quero agregar outra profissão, eu quero fazer algo diferente. E gostei desse negócio, vi um vídeo no YouTube, e como é que eu faço? E será que é legal? Como é que é a vida de um cara desse? Ok, aí amanhã vocês vão fazer, vai mostrar o lado B, né? O lado B. Aí eu estou trazendo um profissional que nós formamos há 12 anos atrás, né? O Mar Soares, um quiroprata renomado nosso. Top. E o Alex, eu chamo ele de moleque, porque ele é um amigo que eu fiz também. Parceirão. É um parceiro. É um Pedroso, é um companheirão. É um companheirão de pouca data, mas parece que nós somos amigos de longa data. Tem esse negócio, a sintonia, né? E o Marcinho é um amigo meu de longa data, então só tem amigos aqui amanhã, mas não pela amizade que eu tô trazendo eles. É pelo conteúdo, né? É pelo conteúdo. Mostrar o Marcinho com 12 anos já de experiência e mostrar o Alex com 6 meses, você pira? E o moleque tá metendo doido, mano, tá arrebentando. Arrebentando. E aí eu quero mostrar o início de um cara e um cara já consolidado. Consolidado. E como é que vai chamar seu podcast? Carreira. Mas legal, Carreira do massoterapeuta. Top. Então, vamos falar então o que um quiroprata faz. Então. Você ia falar isso aí. Se a pessoa hoje ela tem um problema articular ou um problema na coluna, qualquer que seja ela, cervical, lombar ou torácica, é aquele famoso, vamos deixar ele um pouco mais popular. Sabe quando aquela vozinha fala, nossa, eu tô com uma dor nas cacundas. Na cacunda, nós mexe, nas cadeiras. Como diz o outro, nós mexe com isso. Uhum. Nós desempenhamos o povo da cacunda ruim. Você entendeu, cara? Certo. Tem aquele negócio no pescoço também de dobrar assim, torcicolo. Você não faz aquilo não, né? Faço. Aqui não é perigoso não, aquele negócio. Não, e se brincar ainda faço aqui ao vivo ainda. Não, moço. Faço, ixi. Meu Jesus amado. É ficha pra nós. Então, o que a gente faz? A gente consegue, através das manobras manuais, né, colocar a coluna no lugar. Se você pegar as pessoas aí que tem hoje na faixa de 80, 100 anos, antigamente eles falavam assim, vamos na benzedeira. Espinhela caída. Passar um ramo lá na... um ramo e media com a coberta ou com um negócio. Lá na Baía tinha de Margarida lá que fazia esse negócio. Exatamente. Mas o que é isso aí? Isso é a avó ou a bisavó do quiroprata. Porque ela fazia empírico, sem conhecimento, né, científico, mas dava certo. Até porque, com o tempo, ela ia manipulando tantas pessoas e ela ia descobrindo que acertava um, errava o outro, e ela ia ficando boa. Ia ganhando o quê? Notoriedade. É conhecimento. Eu ia falar conhecimento, é isso mesmo. Ela ia crescendo no negócio. Eu falava, a dona ali do raminho, o raminho, nada contra, entendeu? Uns gostam de erva cidreira, outros gostam de arruda. Era um símbolo, né? É um símbolo. Mas aí a pergunta é, o nosso país é um país cheio de símbolo? Exatamente. Não tem o carnaval? Se for falar de símbolo, aí tá naquele mesmo papo que você falou agora que a gente vai conversar. Exatamente. Aí é mais outro podcast, gente. Já tem 2 podcasts. Falou os símbolos, né? Você entendeu, Ricardinho? Então, essa área, quando nós começamos lá em 2001, era uma área assim, muito assim, nossa, o que seria? Porque na época, quais eram as mídias? Você é mais novinho, uns aninhos que eu aí, mas não muito. 2 anos, é a mesma coisa. Tinha o Pocket, certo, que era a lista telefônica, que ela na época era desse tamanho. Lembro demais. Dá pra você fazer uma musculação com ela. É verdade. Tão pesada. Minha amarela, né? E você tinha que, dedinho pra procurar. Nossa, aquilo dava um trabalho. Não era canseira? Pelo amor de Deus. Mas tinha um detalhe. Quem era da mídia, rachava e ganhava dinheiro. Sim. Porque vendia horrores. Exatamente. Porque todo lugar tinha um Pocket. Certo, exatamente. Né? Exatamente. Aí com o advento da chegada da internet, que ela chegou mesmo, e do smartphone em si, o que aconteceu? Popularizou.
Popularizou. E o Google entrou, e o YouTube, Instagram não que ela é mais recente, mas o YouTube chegou, aí a coisa começou a criar corpo. Aí você já tinha facilidade para dar um Google e achar. O Google também é fenômeno. O Google é fenomenal, que né? O Google tem tudo, né? Então, assim, você conseguir descobrir o que era. Porque até hoje o cara pergunta, tem gente que ainda fala quiroplaxia. Coloca fala igual Cebolinha. Igual o pato, aquele pato, um patinho, uns desenhos. Eu sei qual que é, um pato meio preto. Exatamente, aquele da nossa época, isso entregou, hein? Entregou. Então, assim... Eu só levo televisão preto e branco. Aqui a ver tec. E eu comecei a assistir televisão, foi na janela dos outros, pô. Na casa da Dona Maria lá, eu tinha que parar pra assistir. Exatamente. Então, aí começou a difundir. Hoje, pra você ter uma ideia, o cara consegue quiropraxia. Nós saímos ali nas primeiras páginas, até pelo tempo que nós temos de trabalho e pelo trabalho que a gente faz orgânico, também patrocinado nas mídias sociais. Certo. E o cara consegue olhar ali. Você deve fazer isso, outro... rapaz, eu quero comer uma comida bacana. Vamos ali. Rapaz, restaurante da Júlia. O que serve lá? Né, Júlia? Camarão, não sei o que, papapá. Soufflé. Aí tem um comentário lá embaixo. Melhor atendimento, melhor comida. 5 estrelas. 5 estrelas e custo-benefício. Certo. Aí você lê 10 comentários, tudo positivo. Você não vai no outro, que tá tudo negativo. Ou que tem 2. Ou que tem 2. Não tem problema. O que ganhar, você vai. Então a gente começou a ter uma informação com a ratificação do trabalho. Então a gente começou a escalar, a gente começou a crescer. Entendeu? E aí, com o tempo, nós fomos consolidando, montamos a escola e hoje nós somos uma clínica e também uma escola. A gente... Como é que chama a clínica? Grupo Corporal Poder das Mãos. É o que você passou pra mim, né? E lá você também é coach lá, né? Então, o coach, vou te explicar esse negócio do coach. O coach é assim, eu uso o coach hoje só para dentro da empresa, dentro das nossas mentorias. Certo. Porque quando a gente fala de coach financeiro, o cara faz um link só com dinheiro. Certo. E a gente já sabe que nós estamos aqui nesse podcast. Se a gente consegue entregar a nossa essência e você tem alguns, vamos dizer que você tenha 2 caras anunciando contigo. Se o cara, ele quiser uma coisa profunda e ele vê que a gente entregou, que a gente fez um bate-papo saudável, aquela coisa toda, quando você levar esse material no cliente, ele fala, cara, foi tão gostoso, eu gostei de ver o material. Certo. Então você vai escalar. Você entendeu? Então lá a gente tenta fazer isso também, entendeu? A gente fazer essa entrega pra gente fazer isso aí. E aí quando a gente viu que deu muito certo, o que a gente fez? A gente linkou a escola e tenta ensinar. Mas isso não é na vibe da grana. Certo. Entendeu? A consultoria que eu faço com os meus alunos lá é mais ensinando de como ser, como tratar e como fazer algo diferenciado pro seu cliente. Porque você acabou de falar pra mim que mexe com as mídias. Exatamente. Cara, você chega pra mim vender uma mídia, mas o seu programa é vazio, você é um cara que não é comunicativo, você não veste a minha camisa, você é um cara que só quer sugar minha plata ali, minha grana, mano. O cara vai falar, velho, eu não vou fechar com esse cara. E outra coisa, você tá falando isso aí, praticamente o que você tá dizendo aí, pelo que eu entendi, como eu diz, meu entendimento, como diz o Rezende, é porque eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ter, além dessa questão da essência, tem que ter aquele toque humano também, né, pô? Sim. E o nosso é muito humano, né, cara? Porque, tipo assim, você vai... Exatamente, da imagem de vocês. Porque, por exemplo, se o cara ficar fazendo negócio só pensando no dinheiro, é perceptível. Mas Ricardo, mas é engraçado, você falando isso aí, bicho, por incrível que pareça, eu tenho um negócio que, assim, se eu sentar com um cara e ele vai lá pra perguntar, igual se você estivesse chegando na minha mesa lá, eu queria saber informação sobre o curso e tal. Cara, na sede que ele tem pra conhecer a área, eu sei se ele foi lá buscar dinheiro ou se ele foi buscar realização. Porque o cara que busca essa realização, o dinheiro vem junto, é um bônus. Claro. O cara que busca dinheiro, meu irmão, nunca vai dar certo. Esquece. Exatamente. Em nada. Exatamente. Nada. E entra naquilo que você tá falando, entra naquele clichê antigo, né, que diz que o cara, quando ele faz o que ele gosta, ele nunca trabalha. Não é verdade? Diverte, exatamente. Se diverte, você tá fazendo aquilo que você gosta. Você fica contando os dias, no meu caso aqui, por exemplo. Sim. Eu conto os dias. Eu fico querendo que chega logo o dia. Eu vou encerrar agora o podcast agora em novembro. Vou fazer o último podcast, porque a gente tem que encerrar para começar uma nova temporada, né? Sim. Não tem jeito. Então, é verdade. Mas a gente sente falta disso aqui. Sim. Então, pô, imagina, você poderia estar ganhando hoje 1 milhão, 2 milhões com o seu negócio, você ia estar aquela mesma vontade de vir para cá seria a mesma, né? Exatamente. Não, então, isso é muito interessante. E é tão interessante que você falou. Hoje, eu te falei que eu tava enrolado, que eu atendi um pessoal de emergência. Eu atendi um cliente hoje que ele tava com problema no pescoço, sempre falou do pescoço. Sim. E aí nós fomos conversar, tal, ele me contando, eu falei, cara, o que é o seu problema? Não vou falar o nome dele aqui, mas o que é o seu problema? Ele falou, cara, eu tô com lembrite já tem um tempo.
E aí, na ficha de anamnese, que é uma pesquisa que a gente faz sobre todos os aspectos físicos, e eu, particularmente, sempre procuro ver os emocionais, os mentais, aí eu descobri. Aí eu fui bater um papo, eu falei, labirintite. Aí fui puxando aqui, ele falou, ó, eu fiz o aniversário agora, completei 50 anos, tal, e eu bebi um pouquinho a mais, eu bebo pouco, bebi um pouco a mais, então eu bebo muito. É. Sei disso. Exatamente, é quase isso. E tomou um pouco mais de açúcar, só que aí ele me contou uma história que eu falei assim, eu acho que a sua labirintite, ela advém muito mais disso do que de um simples bebida ou do açúcar. Ele falou pra mim que quebrou a empresa de alguns milhões de dólares. Uhum. Pensa. Ele abriu? Não, ele quebrou a empresa. Ele quebrou a empresa? É, tinha uma empresa há 20 anos, ela quebrou. Aos 45 anos dele, ela quebrou. E aderiu o que isso aí, a ter quebrado? Ele comentou? Comentou, foi algumas estruturas internas, né? Certo, certo. Algumas coisas que não era pra acontecer. Alguma coisa que não deu certo. Exatamente. Sempre tem alguém que, primeiro, que roubou e que fez alguma coisa errada. É, exatamente. Né? E até Silvio Santos foi roubado esses tempos, você viu? Pan-Americano. Pan-Americano lá? Por isso que montou Jequiti, mas aí montou uma empresa de sucesso. Arrebentou. O Silvio Santos não conta, Não, o Silvio Santos é o Midas. Aquele cara lá, você sabe. E você sabe que ele é descendente daquele povo, né? Ele sabe que ele não é brincadeira. Não. Por isso quando ele for embora ninguém vai ver. Não. Não. Mais um podcast aí, hein? Mais um podcast. Só falar sobre o Silvio Santos. Sobre o Silvio Santos. Então, cara, e o que ele reportou? Que ele passou disso pra cá uma vida complicada. Porque pensa, quando você quebra uma empresa de milhões, essa empresa vem com vários funcionários. Sim. E com a cota financeira por trás absurda. Eu falei pra ele, você entende que a sua labirintite, ela não é ligada no fim do pavio, ela tá lá no começo? Cara, e foi assim, surreal. Foi 1h20 de tratamento e o cara saiu de lá hoje, eu falo, se a gente sentar aqui, a gente virar amigo de boteco. Por quê? Porque eu não olhei só se você vai me deixar um ticket de 100, 200, 300, 500 reais, que foi a hora que vale o meu trabalho. Mas peraí, o que o Ricardo precisa de mim? O que é essência? O que você quer de mim? E o que eu tenho pra te entregar? Olha, eu vou falar um negócio pra você aqui. Eu conversando com você aqui, logo que você chegou, eu já vi que você tem uma luz muito forte, entendeu? Porque eu sou um cara assim, eu sou um cara espiritualista. Depois nós vamos conversar sobre isso. Eu tenho seu WhatsApp agora, vamos falar sobre esse negócio aí. Então eu percebi que você tem uma luz muito forte. Então, isso é muito importante que você está fazendo, porque eu vejo que o seu trabalho, ele tem também toda uma psicologia. Muita. Literalmente falando. Uma psicologia do trabalho e uma psicologia mental mesmo para poder atuar nesse negócio. Eu andei um tempo atrás indo num psicólogo, tava com alguns problemas aí de ansiedade e tal, e aconteceu exatamente isso. Eu fui no psicólogo, por exemplo, que ele me cobrou um valor X, e na conversa lá, o bate-papo era para ser de mais ou menos 3 horas. 2 horas, 2 horas e meia, uma coisa assim que era para ficar lá no psicólogo. Sim. Né? E até mandar um recado para os psicólogos e psicoterapeutas do Brasil, para não fazer isso. Porque eu cheguei lá mais ou menos meio que debilitado, com uma ansiedade, então eu não estava bem para poder ir no psicólogo. Né? Então eu cheguei lá, cara, sem brincadeira, eu não fiquei lá 25 minutos. Credo. Na sala do cara. 25 minutos, e ele me falou assim, olha, você não vai me levar mal não, mas eu vou ter que atender agora uma paciente que tá vindo aí, desse jeito, cara. Mas o seu negócio aí, tal, eu acho que esse negócio é isso, aquilo, tal, você vai precisar de umas 4 ou 5 sessões. Que isso, cara. Quer dizer, poxa, bicho, nem na primeira sessão eu fiquei satisfeito. Na verdade, como é que eu ia voltar mais 4, 5 sessões lá? Então, porque o cara fazendo só pensando no dinheiro, você entendeu? Então é um problema. Caça-níquel. É um caça-níquel, acho que o cara deveria chegar, sentar. Moço, é o que você falou. O profissional da sua área e da área da psicologia, da psicoterapia e da psiquiatria, ele tem que, ao máximo, entender o problema do cliente e solucionar. E deixa que a grana vem depois, pô. Ninguém vai trabalhar de graça. E, cara, você falou uma coisa aí, cara, assim, é tão interessante isso. Aproveitando o gancho, eu tenho que deixar 3 abraços rapidinho aqui. Pronto, manda aí. Pra 3 psicólogas. Doutora Marta Magalhães, foi psicóloga durante 17 anos da CBF. Doutora Marta, você sabe tanto que eu te devo, né? Um dia eu consegui te pagar em bitcoins ainda, viu? Devo também. É criptomoeda. É criptomoeda. É o Bitcoin, né? É o Bitcoin. Especificamente o Bitcoin. Bitcoin. Não, sabe por que é? Ah, tá, entendi. Doutora Sirene, né, que é a minha psicóloga atual, e doutora Thelma, uma psicóloga amiga nossa também. Essas 3 são surreais, são mulheres que me levaram a outro patamar. Porque me ajudaram sempre nessa escadinha. E falando sobre psicólogo, cara, é simples. Ninguém, e principalmente a cultura que nós temos no Brasil, você vai no psicólogo, você tá doido? Assim, não, mano, primeiro que quem trata de doido é psiquiatra. Exatamente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Né? Sim. E aí o que a gente tem que entender?
se eu estou procurando uma terceira pessoa, eu já tenho uma dor que eu, naturalmente, eu não consigo trabalhar ela. Exato. Para começo de conversa. Exatamente. Né? Então eu já quebro. E precisa de um profissional. Eu já quebro. Exatamente. Tem que ser um profissional. Se não for, não entra, não. Não entra, não. E esse não era, né? Esse tem as manhas. Esse não tem as manhas, não. É. Então, você já chega, por natureza, debilitado emocional. Exato. Até porque você falou aí de fazer um podcast, é o quarto. É. Nós temos que falar sobre os 7 corpos de energias que nós temos. Os chakras? São 7. Show. E nós temos só um físico que você tá vendo. Ah. Mas eu tenho uma aura desse tamanho aqui que você não vai. É um médio de 360 graus aí, Você né? tá ligado? Então, assim... Aí o que Tem o o cara... eletromagnetismo. Não, Cara, você é um cara interessante. Vamos bater pau depois disso aqui. Acabar o podcast, vamos fazer uma consultoria. esse pedaço de carbono aqui, ele não vai viver mais de 80, 90 anos. É só o veículo, né? Mas o restante, ele é pra Deixa eu sempre. perguntar pra você uma coisa aqui, antes de entrar nesse detalhe, que nós estamos chegando no fim do nosso bate-papo, Já? cara. Mentira, Eu sabia, quantos minutos passou? Já passou 50 minutos, né, Júlia? Caraca, mano. Eu sabia que esse podcast ele dá mais de 1 hora. Nós não vamos, acho que vai acabar dando praticamente bater no teto de 1 hora. Pegando esse gancho aí, você acredita na reencarnação ou não? Rapaz, isso é uma pergunta... Reencarnação quer dizer voltar na carne, né? Exato. Na literatura da palavra. Né? Isso. Literal. Eu não sei se vai ser em reencarnação. Você vai encarnar de novo. Certo. Eu acredito que, como nós somos uma energia, a energia ela não acaba. Não Ela tem se como sumir. Ela transforma. Então eu acredito que a gente, pelo menos eu não quero voltar aqui, falar real pra você. Certo. Que eu já passei e tô passando pelas coisas que eu preciso. Certo. Eu quero ir pra um lugar de luz. Ok. E se a gente for pra um lugar de luz, eu acredito que a gente vai ser de outra matéria. Uma matéria mais tranquila, entendeu? Que não gaste tomar uma água, comer uma comida, entendeu? Usar essas partes Um mundo que a gente não conhece, sensoriais. né? Sensoriais. Sensoriais que a gente tem hoje. Eu acredito que é um mundo que é o que promete na própria Bíblia, né? Não Então tem- você acredita na imortalidade do espírito. Com certeza, 100%. Exatamente. E depende. Se você pegar as pessoas que não merecem o que recebeu da fonte divina, ela vai ser desfeita e vai voltar. Porque como a energia não acaba, ela... você não usou bem não? Então beleza, me devolve. Aí eu reciclo. Vou usar pra outra Uma coisa. outra consciência e por aí vai. Não, aí você não vai ter consciência não. Você vai acabar. Ok. Você, Ricardo, não vai deixar de existir. Que é o famoso inferno. Certo. Que eu acredito O na inferno minha concepção. é perder como é que eu vou dizer, a oportunidade de viver, né? Exato. Vamos É a dizer assim. essência. Você perdeu sua essência. Perdeu a essência. Você vai devolver energia. Ó, tchau. Devolve energia. Voltou ali pro carregador Eu nunca tinha universal pensado nisso, e vai fazer outra alma. E vai Ok. mandar outra alma. Isso eu acredito. Ok, maravilha. Adailton, nós estamos chegando no fim do nosso Ah, bate-papo. mas que isso? Ô, Juninho, Eu- me mostra esse relógio aí, cara. Tá em 50, foi muito rápido. O que acontece? Já falamos de tudo, falamos da sua área, né? Falando umas coisas bacanas. Não Não falamos de tudo não, porque tem 4 podcasts ainda. Tem 4 podcasts, exatamente. Agora vem cá, você é um cara casado, Casado, graças Tem a Deus. filhos? Tem filho. família pra você, como é que o seu olhar pra família, como é que é? Cara, família é imprescindível pra tudo na vida, né? Sem ela, nós estamos igual nós estamos no Brasil. Por que tá essa bagunça? Porque a decisão foi contra quem? Contra Contra a família, né? Então não vou falar mais nada, né? É complicado. Outra coisa também, dinheiro. Como é que é a visão do nosso grande companheiro Adailton sobre dinheiro e qual o conselho que você pode dar para as pessoas sobre dinheiro? Dinheiro. Cara, dinheiro depende da época da sua vida. Tem horas que ele é imprescindível, tem hora que ele é necessário, tem hora que ele é dispensável e tem hora que ele é até importuno. Vai depender muito do grau que você esteja. Se você estiver ali, naquele primeiro momento, correndo atrás de algo, ele é necessário para te alavancar. A partir do momento que ele te dá uma estabilidade e te dá serenidade, você já não precisa tanto dele. Você tem que usufruir dele. Tem aquele ditado, né? Faça que ele corra por você, não você correr atrás dele. Exatamente, é igual diz o ditado. Quando o dinheiro trabalha para você, ele é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. Não é verdade? Tudo. Muito bem. Mais alguma coisa, mais alguma consideração que você queira deixar para a galera do Brasil aí? Fica à vontade para poder você fazer suas considerações. Primeiro, queria agradecer, né, a você, ao Café da Tarde. Eu achei bem interessante. Todas as vezes que for solicitado, eu tiver na agenda. Você vai voltar outra vez aqui, porque eu sei que você tem muito conteúdo na cachola aí. Nós temos muita coisa para falar. Esses últimos assuntos aí dá uns 20 podcasts. Nossa, esse daqui. Aquele mesmo lá dos Anunnakis lá, que lá da história para poder... Fenomenal. Ainda vou trazer um companheiro ainda, fazer uma dupla ainda. Vamos fazer um, pode falar desse tema? Vamos, chamar o Marcão ainda. Marcão, ó, trazer você, viu? Vamos fazer o seguinte, você vai estar com um podcast agora, mas pro ano que vem, que eu vou finalizar a semana que vem, o último podcast, mas fevereiro eu retorno
Nós vamos marcar, trazer esse Marcão e nós falar sobre essa área. Eu acho massa demais esse assunto, velho. Não, demais. Anunnaki, Sumérios e como é que surgiu o negócio, eu acho um negócio E fora que tem um detalhe, né? Você começa a fazer o que todo político odeia. ter conhecimento, né? Ativar o conhecimento. Ativar o conhecimento. Acabou. Meu amigo, sociedade ativa, ela jamais será corrompida pela falta de valores, porque ela já vai ter os dela. Exatamente. E é isso, agradecer. O conhecimento é a maior ferramenta que existe. Parabenizar a todos que passaram pelo processo e agradecer aos internautas por essa audiência. Pronto, maravilha, galera. Eu sou o Ricardo Augusto, nós conversamos, batemos um papo aqui com o Adailto Fernando, essa fera aí. E a gente se vê no próximo podcast semana que vem. Até lá.